Sarasvati Mahalakshmi Durga Devi Namaha. 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 Enfermeiro Ravi em ação. Bom dia a cada um de vocês. A gente quer dar a notícia de que o mestre Potro foi resgatado. E agora a gente precisa da contribuição de vocês, da colaboração de vocês, do apoio de vocês de duas formas diferentes. Uma das formas é a contribuição para o tratamento dele. E a outra forma é a conscientização a respeito do estilo de vida que a gente leva. Porque, obviamente, quando a gente vê, eu vou virar a câmera para ele agora para a gente entender um pouco mais a situação. Quando a gente vê situações como essa, é muito comum que a gente tenha algum tipo de reação ou opinião, ou até mesmo julgamento sobre o sujeito que detinha o corpo desse ser. É muito comum isso acontecer. Agora, o que a gente precisa entender é como que o nosso estilo de vida financia para que essas pessoas continuem fazendo o que elas fazem. Então, vamos supor, se você diz, não, mas eu realmente só gosto de cavalgada quando eu vou num hotel fazenda e eu sei que eles cuidam super bem ali daqueles mestres cavalos que estão ali. Só que vocês já viram mestres cavalos idosos ali? Como que é a passagem deles? O que acontece com eles de fato depois que eles já não têm utilidade? Isso que a gente precisa processar mais e mais. Ou seja, às vezes a gente culpa o fazendeiro, o pecuarista, e a gente não se responsabiliza de como a gente tem vivido, que automaticamente faz com que esses seres vivam o que eles têm vivido. E aí é muito fácil, quando a gente coloca a culpa em alguma outra pessoa, a gente não fazer mais nada. Quando existe a responsabilidade nossa, então nós podemos fazer algo. Agora, quando a gente simplesmente encontra um culpado, a gente não tem mais nada o que fazer. Então, putz, isso aqui foi culpa do fazendeiro. A gente não tem mais nada o que fazer. Agora, a partir da hora que a gente se responsabiliza dentro do estilo de vida que a gente tem e da forma como a gente se relaciona, inclusive com as crianças, ou seja, onde já se viu, a gente... Olha quanto avanço! A gente precisa agradecer o Henry Ford, a gente precisa agradecer tantas pessoas que criaram motores, veículos automotores, e a gente ensina crianças a montar, a chicotear, a espora. E mais, a gente não se dá conta que muitas vezes quando esses seres deixam de trabalhar, eles são abandonados, ou eles viram ração, ou eles viram colchão duro, ou eles viram carne, ou nunca uma aposentadoria digna. Então eu peço aqui para que a gente reflita um pouco, porque sim, a gente pode culpar as pessoas, mas a gente também precisa se responsabilizar, porque é só a gente apontar o dedo no outro, não vai fazer com que essa situação mude. Eu vou passar a voz aqui para o Dr. Maurício, que está acompanhando, aqui está a futura doutora Gi, da nossa equipe, Murilo também da nossa equipe aqui, pro lado esquerdo, ali atrás para a doutora Iris, o Vitor, o guardião, meu marido, está aqui também, está todo mundo junto, e o Júlio, e obviamente o enfermeiro mestre Ravi. E vou passar a voz aqui para o Dr. Maurício para ele poder falar um pouquinho para a gente quais são os próximos passos e o que ele vê como, enfim, daqui por diante. Graças a Deus. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, ontem a gente teve essa denúncia, né? Entraram em contato com a Patrícia e com o Vitor, e a princípio falava sobre uma fratura, né, exposta. Então a gente chegou lá e eu fiquei até feliz por não ser uma fratura, tá? Então basicamente o animal ele se enroscou provavelmente no arame e cortou e acabou rompendo ou parcialmente ou
totalmente os tendões, né? A parte de ligamento. Então teve uma ruptura, eu acho, tá? Total de parte dos ligamentos. E aí o que nós vamos fazer agora? Então estamos lavando muito bem a ferida, tá? Vamos colocar ele no tronco de contenção, porque aí eu vou sedar ele. Ele tá com bastante ectoparasita, que seriam os carrapatos. E aí dentro disso, quando eu acabar de fazer um penso, eu vou fazer um penso ali naquela pata dele, né? Porque isso daí não pode ficar aberto, tem que ficar fechado. Primeiro, para evitar miase. Segundo, o tratamento dele é a melhor forma de ter uma recuperação saudável, tá? A gente já entrou com medicamento ontem para ele, para dor, né? Refizemos o medicamento hoje. Hoje eu vou coletar o sangue dele, vou levar para o laboratório. E nós iremos acompanhar essa parte sanguínea toda semana. E então o membro dele está muito edemaciado, tá? Então basicamente o penso ele comprime ali, além de fechar, vou passar algum tipo de pomada, né? Ele comprime, então tudo que está demasiado ele vai diminuindo. Então a tendência é a gente trocar esse penso no começo a cada 2, 3 dias, né? E depois conseguir manter ele aí pelo máximo de tempo possível, que seria 5, 6 dias também, tá? Então o tratamento dele, eu acho que o prognóstico é ainda reservado, porque a gente não tem um exame de sangue para ver o tanto de infecção que deve ter ali, né? Porque está aberto faz muitos dias, tá? Mas eu tenho uma esperança gigantesca, igual que eu tinha com Israel, tá bom? Então, é isso. Que maravilha. Doutor Maurício, perguntaram, que acho que foi até a Marcela, que tem gente que não tem esse histórico mais técnico, essa noção mais técnica, miase. Miase seria a larva, né, de mosca, que seria a que bicheira. Vira bicheira. Isso. Que é quando a larva tem uma ferida, né? Ela bota os ovos e aí a miase ela vem de uma forma muito rápida. Depois que a mosca bota os ovos, 12 horas depois eles eclodem, aí tem as larvas. E aí elas comem todo o tecido que tiver, ligamento, veia, vaso, e por aí vai, e aí é um problema gigantesco para o animal. Agora, só uma última observação. Se a Iris tiver, se alguém tiver, o Ravizinho tá comendo algodão ali naquela ponta. Graças. Graças, doutor Maurício. A gente vai abrir outras lives com o doutor Maurício agora nos próximos dias, para que a gente possa falar um pouquinho mais. E hoje ele vai ser sedado, doutor Maurício? Hoje ele vai ser sedado justamente para eu conseguir fazer esse penso, né? E para eu coletar sangue dele. Ele é um animal que não é domado, então... por mais que ele não seja domado, ele é muito bonzinho, ele tá deixando a gente manipular ele, mas como penso, é uma coisa que eu tenho que fazer um pouco mais de força em cima da ferida que ele tem nessa perna, então ele vai se sentir um pouco incomodado, tá? Então eu vou sedar ele por causa disso. Ele tem bastante carrapato dentro da orelha também, que não sedando ele fica um pouco difícil de tirar, né? Pensa a agonia do animal, eu tenho que enfiar uma pinça lá dentro da orelha, sem estar sedado para tirar o carrapato, né? Sim. Então a gente ceda o animal primeiro para nossa segurança, para a segurança dele e também para não causar nenhum estresse nele, além de todo o estresse já que ele está tendo e dor que ele tinha, né? Por tanto tempo até a gente resgatar ele. Muita gratidão, doutor Maurício. Bom, doutor Maurício, lembrando, é o responsável técnico pelas operações do Vale da Rainha, tanto Camanducaia quanto Cunha, e também lidera uma equipe de vários veterinários, inclusive a futura doutora Gi, que está aqui, a futura doutora Iris, a doutora Catarina, em Cunha, a doutora Fernanda, que é médica acupunturista, e também parceiros de exames, laboratórios. Então é uma baita responsabilidade que esse ser tem nas costas e sempre fazendo com grande amorosidade, com grande sabedoria. Aqui, olha só, aqui eles limparam um pouquinho mais, dá pra gente ter uma ideia um pouco melhor. Eu vou deixar a live aberta alguns próximos minutos, só para que o Dr. Maurício, para que a gente possa escutar as impressões deles a respeito de tudo isso. Quero também colocar aqui, o Dr. Maurício comentou, né, que ele não é um mestre cavalo, ele é um mestre potro, ele não tem 1 ano de idade, gente, só pra gente se localizar, tá? Ele é uma criança. Ele... Por que ele não foi usado na fazenda? Isso ontem o pecuarista deixou claro para nós. Ele veio de uma fazenda de leite. Os mestres cavalos que estão lá são usados para trabalho. E o que acontece? Como ele está machucado, ele não tinha condição de trabalhar. E como ele não tem condição de trabalhar, ele também não valia o tratamento.
olhem só, ou seja, como se costura essa crueldade, como ela vai se costurando de tantas maneiras diferentes e tristes e sombrias. E quando a gente pega o olhar desses seres e a gratidão deles, né, meu benzinho, né, meu benzinho, a gratidão, a confiança deles, eu sempre fico questionando como é que a gente, obviamente o que é certo, não importa quem seja ou quem pudesse ser a vítima. O ponto é, que dureza de coração fazer o que se faz com esses seres, especialmente quando eles são tão amorosos, tão plenos, tão gratos. Então tá aqui a notícia do resgate, o parecer veterinário do Dr. Maurício e a equipe toda aqui trabalhando para que esse ser possa encontrar a partir de agora uma segunda chance. Uma segunda chance que todo ser deveria ter desde a primeira. E que raros conseguem essa outra, como no caso dele aqui. Então a doçura dele a gente já mede por estarem... Ravizinho, não pode, amor, não pode. Não pode, enfermeiro, não pode. Vamos falar da live um pouquinho? Se quiser mostrar também, teve perda de musculatura. Então, se quiser vir pelo fato de ele não apoiar a pata no chão, então tem uma diferença gigantesca de musculatura dessa pata, dessa parte, né, para essa daqui. Né? Ele já perdeu um monte de musculatura e se você for ver esse lado, tá muito mais forte do que o outro, justamente por não ter o apoio. Ele começa a se compensar, né, como a gente faz também, e daí vai... Aí ele perde a musculatura. Sim. Então tá aí mais uma observação do Dr. Maurício para a gente já entendendo melhor o quadro dele. O enfermeiro mestre Ravi aqui com tudo, realmente não descansa um segundo. E daremos mais notícias. Outra vez a gente deixa aqui o agradecimento por cada um que colabora para essa missão. Lembrando que vocês podem colaborar com uma contribuição pontual por Pix ou PayPal. E vocês também podem se tornar colaboradores mensais. Os colaboradores mensais, eles têm descontos nos nossos parceiros, que são quase 30. E você também pode colaborar fazendo parte do nosso grupo de meditação, nosso grupo de filosofia, o nosso grupo de yoga. Para mais informações a respeito disso, o telefone é do Guilherme, depois eu deixo na legenda. Então, vamos vibrar agora que mais um ser encontra a libertação e que vocês possam sentir parte de tudo isso, já que sozinhos nós não teríamos conseguido. Vizinho! Nós não teríamos conseguido. Nós não conseguiríamos sustentar essa missão. Coração, vem receber a cura. Coração, deixa entrar o sol. Coração, o amor te procura. Coração, deixa entrar o sol. Muita gratidão. Aguardem mais notícias.